Bom dia! Hoje a gente vai apresentar sobre as máquinas de milho. O nosso é o grupo 3 e os integrantes são a Brenda, o Bruno, o Felipe e eu, a Luísa. Aqui vocês conseguem ver o nosso contato para e-mail, enfim. Bom, eu vou começar introduzindo então o conceito da máquina de Mealy. Ela é uma máquina de estados finitos, ela é muito utilizada na eletrônica digital e na ciência da computação. Esse nome Mealy, foi em homenagem a George Mealy, que inventou esse conceito lá em 1955, desculpa. A máquina, ela é principalmente projetada ou usada para modelar e controlar os circuitos lógicos sequenciais. E é legal notar que a palavra sequenciais, ela ajuda a entender ou até a perceber que essas máquinas, elas possuem uma memória, por assim dizer, que vai permitir que ela lembre o estado anterior e influencie, então, no estado atual e na saída. De uma forma bem simples, assim, imagina que tu tem um amigo que se chama João e ele tem um gato, sei lá, chamado Pantera. Toda vez que o João chega, o Pantera mia. Isso é uma regra que esse gato segue. Então, a máquina, ela funciona da mesma forma. Ela segue uma regra para produzir uma saída com base na entrada que ela recebeu. O projeto da máquina de Mealy envolve três componentes: o diagrama de estados, a tabela de estados e a tabela de saída. O diagrama de estados é uma representação gráfica dos estados da máquina e das transições entre elas. A tabela de estados é uma representação tabular das mesmas informações. Já a tabela de saída introduz a saída produzida pela máquina para cada combinação entre estado e de entrada e estado, desculpa. O comportamento de uma máquina de Mealy é determinada pelo estado atual mais a entrada recebida. Quando a entrada é recebida, a máquina faz uma transição para o novo estado com base no seu estado atual e na entrada. A saída produzida pela máquina é determinada pelo estado atual e pela entrada que causou a transição. A tabela de transição é uma forma de representar o comportamento de uma máquina de Mealy. Lista todos os estados possíveis da máquina, os símbolos de entrada e o símbolo de saída, assim como vê. E a transição é o quê? Vai de Q0, se tu tem uma entrada 0, ela vai ficar em Q0. Se está em Q0 e tem uma entrada Q1, ela vai para o estado Q1. E é mais ou menos isso daí. Bom, e como a gente pode testar esses autômatos? Para isso, a gente pode usar uma ferramenta que é o JFlap, que é muito usada justamente para simular esses autômatos, sejam eles finitos. E ele tem uma interface muito tranquila de usar, é bem simples mesmo. Então, para isso, tu vai baixar o JFlap no site oficial deles, tu vai ganhar esse arquivo aqui executável. A gente pode ver que ele tem várias opções aqui de máquinas de Mealy, de Moore, autômatos normais. A gente está interessado na máquina de Mealy. Então, a gente pode pegar como exemplo, antes de chegar nessa tabela aqui que o Bruno falou, uma máquina de Mealy muito simples, a mais simples que a gente pode fazer, é, por exemplo, para inverter qualquer entrada binária. Então, uma máquina que vai ter um único estado, que é 0, e daí, quando ela receber um 0, ela vai retornar um 1. Quando ela receber um 1, ela vai retornar um 0. E é tudo isso que a nossa máquina faz, ela só tem um estado. Se a gente vier aqui em input e testar, passo a passo, se a gente botar, por exemplo, 10, a gente espera que saia 0, 1. Então, vamos testar. Ela foi lá, leu o 1 e devolveu 0, leu 0, devolveu 1. Então, funcionando essa máquina de Mealy muito simples. O caso da tabela, se a gente quisesse um pouquinho mais complexo, a gente vê que ela tem aqui três estados, Q0, Q1 e Q2. Veja que a ferramenta é muito simples de usar mesmo, tu só vai clicando e arrastando. A gente seleciona aqui que o Q0 é o estado inicial. Se Q0 tiver como símbolo de entrada o 0, ele vai para Q0, então volta para ele mesmo a relação, e sai um 0. Então, aqui em Q0 para Q0, se entra 0, sai 0. No Q0, quando chegar a entrada 1, ele vai para o Q1,
e sai também 0. Se do Q1 tu receber um 0, ele vai para o Q2 e sai um 1. Então, Q1 vai para o Q2 se receber um 0 e sai um 1. Ele está invertendo do 1 para o 2, do 0 para o 1. No 1, se tu receber o 1, ele fica nele mesmo, então é ele com ele mesmo. E se tu receber um 1, tu devolve um 0. Agora, para o último estado, o Q2. O Q2, se ele receber um 0, ele fica nele mesmo e devolve um 1. E se ele receber um 1, ele também fica nele mesmo e também devolve um 1. Então, isso aqui é uma máquina um pouquinho maior, um pouquinho mais complexa, faz umas inversões, mas também é uma máquina relativamente simples, que vai, por exemplo, se a gente pegar um número, o mesmo um 0, ele vai pegar o 1, a gente espera que o Q0, quando receber um 1, que ele vá para o Q1, a gente vê que ele está lá no Q1, aqui do Q1 ele vai receber um 0, a gente espera que ele vá para o Q2 e nos devolva um 1. Então, 0 e 1. Então, para essas máquinas mais simples, tudo tranquilo. Mas onde a gente vai ver a máquina de Mealy, por exemplo, na prática? Um uso que a gente pode dar para ela é, por exemplo, para decodificar códigos de barras. Então, o código de barra ele tem uma estrutura com várias barrinhas e uma codificação muito usada, que é um padrão global, é o EAN13. É uma especificação da Europa. E daí ele tem 13 dígitos. O primeiro, ou os primeiros 3, dependendo, variam de acordo com o país e de onde foi produzido esse código. O último é um dígito validador. E os 11 do meio, dependendo do primeiro dígito, da onde ele foi produzido, vai dar uma saída diferente. A gente não vai construir ela aqui ao vivo, porque é uma máquina um tanto quanto complexa, mas a gente já fez aqui um exemplo com ela funcionando. Então, aqui a gente tem a nossa leitora de código de barras, com uma máquina de Mealy. A gente pode ver que ela é bem maior que os últimos exemplos, mas ela não é tão complexa. Então, o primeiro dígito, como eu tinha falado, é um verificador de acordo com a região onde foi produzido. Então, 9 é um lugar do mundo, 8 é outra região, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 7 é o Brasil. Dependendo desse primeiro dígito, ele vai gerar codificação para os próximos 12. Então, no caso do Brasil, ele vai gerar LGL. Então, o primeiro estado é um L, depois um G, LG, LG. Os primeiros 6 estados do código de barras são relativos a isso. Os últimos 6 são sempre R's. O que essa letra influencia? Essa letra determina a saída em cada estado. Então, na transição do 1 para o 2, do L para o G, dependendo do número, vai ter uma saída. Dependendo do próximo número, vai ter uma saída. Então, você tem lá teu código de barras. Vamos simular um código de barras, por exemplo, 7, que é o Brasil. 7, 6, 5. Daí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso dá 9 dígitos, 10 dígitos, 11 dígitos. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, exatamente. E o último dígito, que é o dígito verificador, a gente vai assumir aqui que a gente já sabe. Ele é calculado por uma fórmula separada. E então a gente vai assumir aqui que ele é 3. Mas esse último dígito aqui é o único que não é aleatório do produto. Ele é calculado com base nos últimos. Então, para esse código de barras, que é 7, 6, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, ele vai, no primeiro estado, ele vai ver, tá, é um 7, então nós estamos no Brasil, o código que a gente vai seguir é LGLG. Então, a gente sabendo disso, isso aqui não é tão útil quanto saída, mas é para a gente saber que a gente vai ter que usar essas codificações aqui. A gente não programou isso antes, mas se botasse o 0, ele teria outro caminho e iria para outra máquina, porque seria diferente a ordem das letras. Então, agora ele vai ler um 6. No que ele lê o 6 e passar para o G, ele tem que devolver 0, 1, 0, 1, 1. Então, ele faz isso e assim vai para todos os estados subsequentes. E no final das contas, o nosso código de barras, se a gente trocar aqui para um que dê para ver tudo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O que dá para enxergar? O nosso código de barras nos devolveu esse número muito pequeno aqui,
010001, eu não vou ler isso tudo. Esse número aqui, então isso aqui é o valor do código de barras. Então esse é um caso, de uso para a máquina de milha. As máquinas de Mealy têm várias vantagens em relação a outros tipos de máquinas de estados finitos. Elas são mais eficientes em termos de uso de memória, porque não exigem uma memória separada para armazenar a saída. Elas também são mais rápidas, porque podem produzir a saída imediatamente após uma transição. E elas também são mais flexíveis, porque podem produzir saídas diferentes para a mesma entrada, dependendo do estado atual. De desvantagens, as máquinas de Mealy têm que elas podem ser mais complexas de projetar do que outros tipos de máquinas de estados finitos, por exigirem uma tabela de saída separada. E também podem ser mais difíceis de analisar e verificar, porque a saída depende tanto da entrada quanto do estado atual. Para concluir, então, a nossa apresentação, alguns pontos importantes que valem a pena ressaltar são: a máquina de milha, então, ela serve para circuitos lógicos sequenciais, certo? Ela tem algumas vantagens em relação a outras máquinas, né? Principalmente na questão de eficiência, na questão de velocidade, flexibilidade e tal, mas ela também tem grandes vantagens, principalmente no quesito de dificuldade para projetar ela, que ela é mais complexa que outras máquinas. Ela também é um pouco difícil de analisar, como está explicado ali no slide. E ela é principalmente usada tanto na ciência da computação quanto na eletrônica digital. Aqui está a nossa bibliografia e muito obrigada por terem assistido a nossa apresentação.